Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente finalmente chega à última hora de exercícios do modelo ISLM. Então, mais alguns exercícios para que você fique fera e não erre mais nada no que diz respeito às análises desse modelo. O que é que você observou? Que até agora, que à medida que a gente vai fazendo exercício, a coisa vai ficando bem mais clara. E à medida que ela vai clareando na nossa mente, ajuda para que a gente compreenda bem, para que a gente tenha bastante clareza que é um movimento bem simples. O que eu costumo falar? A economia é uma historinha, e atrás da historinha tem um modelo que simplifica a nossa vida. Então, a movimentação dos modelos, das curvas é sempre a mesma. O que vai mudar é a historinha que está por trás. Então, o que ajuda você a saber qual é a curva que vai variar é a interpretação contínua, principalmente das matérias de jornal. Por isso que algumas aulas atrás, a gente viu como é que a gente pode interpretar as informações que estão nas matérias de jornal em cima do modelo ISLM. Na aula de hoje, a gente vai continuar o que a gente começou na aula passada, que são os deslocamentos de equilíbrio da curva ISLM, analisando como é agora que é o movimento das curvas. Então, mais 6 exercícios de deslocamento da curva ISLM, vamos ver na luz. Primeira questão 15, aliás, a gente vai fechar as 20 questões, é EPE, analista de economia de energia 2007. Daí uma curva de ISLM, vamos ver o que ele pede. Vamos ver na luz. Ele diz o seguinte: o gráfico acima mostra as curvas ISLM. Uma política monetária contracionista. Vamos ver na luz. Ele está dizendo que ele quer uma política monetária contracionista. Se você observar na lousa, o que é que a gente tem? A gente tem uma curva IS, que é essa curva aqui cheia inicial. Tem uma curva LM, que é essa curvinha aqui cheia, determinando essa taxa de juros que está aqui e estrelinha. Então, está aqui o ponto de equilíbrio inicial A. O que é que ele diz? Que é uma política monetária contracionista. E aí essa questão aqui é importante por uma razão simples. Nem sempre os gráficos vão dar movimentos corretos das curvas. Vamos ver de onde é que eu tirei isso, na luz. Quando o governo faz uma política monetária contracionista, letra A, não afetaria nenhuma curva do gráfico. Letra B, deslocaria a curva IS para uma posição como a B. Letra C, deslocaria a curva LM para uma posição como CD. Letra D, deslocaria ambas as curvas IS e LM para posições como AB e CD. Letra E, teria o efeito de aumentar a taxa de juros para um nível maior que I estrelinha. E aí, vejam só, sem nem olhar para o gráfico, o que é que eu já posso me livrar da alternativa incorreta daqui? Vamos ver na lousa. Ele diz que não afetaria nenhuma curva do gráfico. Veja, política monetária contracionista. Se eu falar em política monetária, eu necessariamente vou levar ao movimento da curva LM. Necessariamente haverá um deslocamento da curva LM. Então, na alternativa A, quando ele diz que não vai afetar nenhuma curva do gráfico, eu nem preciso ver o gráfico. Eu já sei que essa alternativa está falsa, porque ela vai movimentar a curva LM. Só o fato de aí, logicamente, vai deslocar a curva LM se eu observar que há ausência de armadilha da liquidez. Então, vejam, uma política monetária qualquer, na ausência de armadilha da liquidez, vai levar ao movimento da curva LM. Então, quando ele diz que não afeta nenhuma curva do gráfico, já está errado. Na letra B diz o seguinte: deslocaria a curva IS para uma posição como AB. A curva IS só se desloca quando houver política fiscal na lousa. Toda vez que eu falar em movimento da curva IS, eu vou falar necessariamente em política fiscal. Não há política fiscal, não há movimento da curva IS. A alternativa B, assim como a alternativa A, também está falsa. Letra C. Deslocaria a curva LM para a posição como CD. Bem, deslocou a curva LM
Já sei que tem algum indício que está correto. Por enquanto, a gente vai deixar essa alternativa aí para ver depois. Vamos ver só o que está 100% errado. Letra D diz que deslocaria ambas as curvas IS e LM para posições como A, B e CD. Eu nem preciso ver para onde é que a LM foi. Eu já sei que a alternativa está errada, porque ele diz que há um movimento da curva IS na lousa. De novo, a curva IS só se desloca quando houver política fiscal. A alternativa D também está falsa. E a alternativa E diz que teria um efeito de aumentar a taxa de juros para um nível maior que estrelinha. E aí eu quero que vocês observem. Só com a compreensão simples de que política monetária afeta a curva LM, eu já sei que 3 alternativas estão completamente erradas. Porque eles estão associando o movimento de política monetária a movimentos da curva IS. E aí o que eu tenho? C e E. Uma política monetária. Agora eu vou ver a natureza da política monetária. Uma política monetária contracionista deslocaria a curva LM para a posição como CD. Que posição é essa? Vamos ver na luz. Agora sim, eu volto para o gráfico e observo que CD é um movimento para a direita da curva LM. Então, quando a curva LM desloca para CD, eu tenho... quando a LM vai para a direita, eu vou para a posição como CD. A LM só vai para a direita quando eu tiver uma política monetária expansionista. Ou seja, uma política monetária de aumento da renda. Como não há um movimento de aumento da renda, e na verdade o que a questão pede é uma redução da renda, o que é que vai acontecer nesse caso? Não vai existir um movimento da curva de LM para CD, mas um movimento para a esquerda. Vamos ver na lousa. Toda vez que eu tenho um movimento de política monetária retracionista, o que eu tenho é o movimento da curva LM para a esquerda. Nesse caso, vai sair de LM para LM'. Deixa eu só apagar isso aqui para não falar besteira. De LM para LM'. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou estabelecer um novo equilíbrio, um equilíbrio C, que vai ter uma taxa de juros maior que I estrelinha, uma taxa de juros de I, 2 estrelinhas, marcando a alternativa correta é a alternativa E. A alternativa E mostra que a taxa, uma política monetária contracionista ou uma política monetária retracionista vai levar a um aumento da taxa de juros para um nível maior que I estrelinha, o que está marcado na lousa. E aí, só para a gente completar, a alternativa C está falsa, porque se a LM deslocar para a posição como CD, não será uma política monetária contracionista, será uma política monetária expansionista. Na lousa, para a gente concluir essa questão, se eu deslocar a curva LM para a posição como CD, eu vou ter uma política monetária expansionista, que é o que está marcado lá no gráfico. Alternativa C também está falsa, alternativa E é a alternativa correta. Próxima questão, questão 16. O que é que ela diz? Casa da Moeda, Economia e Finanças 2009. O gráfico abaixo mostra em linha cheia as posições iniciais das curvas IS e LM para um determinado país. Vamos ver na lousa que gráfico é esse. Eu tenho aqui a IS de um lado, a LM do outro. Aqui está em linha cheia, é a condição inicial, que a gente, por definição, chama de A. Ou seja, no ponto A, eu tenho a renda inicial, eu tenho a taxa de juros inicial. O que é que a questão pede? A questão 16. Ela pede o seguinte: se o governo adotar uma política fiscal expansiva, ocorrerá que no gráfico, o que é que acontece no gráfico? Se o governo adotar uma política fiscal expansiva, vamos ver a letra A. A nova posição da IS será como a tracejada. Letra B.
Nova taxa de juros da economia será QI zero. Letra C. Renda tenderá a diminuir abaixo de Y0. Letra D. A posição da IS não deverá mudar. Letra E. Taxa de juros não se alterará. Vamos ver aqui o que é que a gente já pode, de início, dizer que está falso com certeza. Ele está dizendo que a posição da IS vai mudar. E aí, veja, eu estou falando de política fiscal expansiva ou política fiscal expansionista. Falei em política fiscal na lousa, eu vou mexer na curva IS. Política fiscal é sinônimo de curva IS. Então, a letra A diz que a curva IS será como a tracejada. Eu ainda não sei, mas eu sei que isso aqui, por enquanto, é possível, já que a curva política fiscal movimenta a curva IS. A letra B diz que a nova taxa de juros será menor que zero, por enquanto ainda não sei. A renda tenderá a diminuir abaixo de Y0, também não sei. A posição da curva IS não deverá mudar. Então, aí está errado. Por que está errado? Porque falou em política fiscal, vai se falar em movimento da curva IS. Na lousa, a alternativa D, eu já sei que ela está errada, porque ela diz que a curva IS não deverá ser alterada. O resto das alternativas, a gente só vai conseguir analisar, de fato, observando o gráfico. E aí, o que eu tenho? Uma política fiscal expansiva ou expansionista. Vamos ver na lousa. Toda vez que eu tenho uma política fiscal expansiva ou expansionista, vai ser de aumento dos gastos ou redução de tributos para o caso da política fiscal. Quando isso ocorre, a curva IS se desloca para a direita. E eu vou ter que a nova curva IS vai ser exatamente como a curva tracejada. A alternativa que responde isso é a alternativa A. A nova curva IS será como a tracejada. E aí, por que as letras B, C e E estão incorretas? Vejam, ele diz que a nova taxa de juros da economia será menor que I0. A taxa de juros se reduz quando há uma política expansionista, se a política for monetária. Vamos ver na lousa de novo. Quando eu tenho uma política fiscal expansionista, haverá um aumento da taxa de juros para I1. Então, está aqui I1, é o aumento da política, o aumento dos juros, que são derivados, esse aumento aqui é derivado da política fiscal expansionista. Nesse caso, a nova taxa de juros será não menor, mas será maior. O que é que ele diz em relação à letra C? Diz que a renda tenderá a diminuir abaixo de Y0. Se falou em políticas expansionistas ou expansiva, a gente vai falar necessariamente em aumentos de renda. E aí, nesse caso, vamos ver na lousa, a renda tenderá a não diminuir, mas aumentar acima de Y0, B e C. São falsos. E depois a letra E também é falsa, porque ela diz que a taxa de juros não se altera. Não é verdade, a taxa de juros se altera. Quando há uma política fiscal expansiva ou expansionista, isso tenderá a proporcionar um aumento da taxa de juros na lousa, só para a gente finalizar. A alternativa E também está falsa. Próxima questão, vamos analisar. De novo o modelinho aí, uma curvinha SLM, dois gráficos. Só um parênteses. Você percebeu que na questão passada, na questão anterior, a questão 16, a gente viu que o gráfico já dava a posição correta. Mas na questão, a primeira questão, a questão 15, não tem a curva certa não era possibilitada. Ele dava duas curvas, as duas curvas erradas, as duas curvas tracejadas estavam erradas, e a gente tinha que desenhar uma terceira curva que era certa. Então, há a indução ao erro. Na dúvida, olhe direitinho para saber se a curva realmente representa o movimento correto. Não há nenhuma obrigatoriedade das bancas de colocar a curva correta na questão. A próxima questão 17, vamos ver na lousa. O gráfico abaixo mostra as curvas IS e LM numa certa economia. Então, tem ali
As curvas cheias são as condições iniciais, a menos que eles falem alguma coisa diferente. Vamos marcar na lousa. Eu tenho aqui a curva IS de um lado. Aqui. Tem aqui a curva LM do outro. As que são cheias normalmente medem a condição inicial. I0, Y0. O que é que ele pede? Ele diz que maiores gastos públicos financiados por novas emissões monetárias. Vejam, é bem interessante isso aqui, porque é movimento simultâneo das duas curvas. Que é comum isso aqui, para quem for ver a economia brasileira, só antecipando, isso aconteceu no Brasil durante os anos 60. Quando Juscelino aumentou os gastos do governo para fazer Brasília, ele financiou esses gastos com aumento de moeda. Então, é comum. É o que a Grécia queria fazer na crise. A gente viu, sei lá, algumas aulas atrás, que a dívida da Grécia é de aproximadamente 144% do PIB. Então, o que eles fizeram? Deram a sugestão ao Banco Central Europeu para que o Banco Central permitisse que a dívida fosse paga com a emissão de moeda. E aí a Alemanha foi a primeira a dizer que não. A explicação para isso a gente vai ver mais na frente, mas só antecipando é porque isso gera inflação. Então, o que é que ele está dizendo na lousa? Ele diz que maiores gastos públicos financiados por novas emissões monetárias. O que é que isso gera? Letra A. Isso expandiria, esses maiores gastos expandiriam a produção e a renda para cima de Y0. Letra B. Reduziriam necessariamente a taxa de juros para abaixo de zero. Letra C. Reduziriam as importações. Letra D. Deslocariam a IS e a LM para posições tais como A, B e CD e provocariam necessariamente aumento nos preços. Vamos ver na lousa. Vejam só. Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho A, B e CD, a condição IS, LM. O que é que eu preciso observar? Que maiores gastos do governo, isso aqui é política fiscal expansionista ou expansiva. Política fiscal expansionista. Financiados por novas emissões monetárias. Novas emissões monetárias é política monetária expansionista. E aí aqui foi aquele bizu que eu passei para você há pouco tempo. Se eu tenho política fiscal expansionista, política monetária expansionista, eu não sei o que acontece com a renda. A gente já viu. Se eu tenho duas políticas, fiscal e monetária, que vão no mesmo sentido, eu não sei o que acontece com os juros, mas eu sei necessariamente o que acontece na renda. E aí, nesse caso, é fácil observar. As duas políticas são expansionistas, existirá um aumento da renda, letra A é a letra correta, expandiriam a produção e a renda acima de Y0, é verdade. Y0 é a condição inicial, eu vou empurrar a renda para frente, eu vou aumentar a renda da economia na lousa. A alternativa correta é a alternativa A. Por que B, C, D e E estão erradas? Letra B. Reduziriam necessariamente a taxa de juros abaixo de zero. Quando as duas políticas vão no mesmo sentido, eu não sei o que é que acontece com as taxas de juros. Eu só sei o que acontece com a renda. Se elas forem em sentidos inversos, aí sim, eu sei o que acontece com os juros, mas não sei o que acontece com a renda. Então, a alternativa B está falsa, porque movimentos simultâneos na mesma direção para as duas curvas vão levar à indeterminação dos juros. Letra C. Reduziriam as importações. A gente está falando de economia fechada. Então, não necessariamente haverá uma redução de importação. E aí, só para ficar bem claro, como a redução depende da renda, a gente já viu isso naquela questão de propensão marginal a importar, quanto maior a renda, maior a importação. Então, só antecipando, quando a renda aumenta, as importações não se reduzem, as importações aumentam. Vamos ver na lousa.
Isso aqui não reduziriam as importações, mas aumentariam as importações. Letra D. Deslocariam as curvas IS e LM para posições tais como A, B e CD. Vamos ver na luz o que é está acontecendo. Diz que a IS vai para AB, a LM vai para CD. Política fiscal expansionista, IS direita. De fato, a curva IS vai para uma posição como AB. Política monetária expansionista, a curva LM vai para a direita. LM, aí nesse caso o erro está aqui. LM não vai para CD. Está errado. Então, LM não vai para CD. Ficou grandinho, né? Esse risco, um negócio mais organizado. Está errado aqui. E letra E, provocariam necessariamente aumento de preços, necessariamente, somente, apenas. São questões que normalmente estão erradas. Então, não necessariamente vai gerar um aumento de preços, mas há uma forte tendência de que isso aconteça. Então, na lousa, necessariamente é muito forte. A alternativa E também está falsa. Então, B, C, D e E estão falsas. Próxima questão, questão 18. Mesma coisa, movimentação de curva, não tem nem o que fazer. TCE, Economista 2007, que eu tenho que observar na lousa. Vamos ver. Eu tenho aqui, o gráfico acima mostra as curvas IS-LM. Uma política fiscal expansiva deslocaria a curva IS de sua posição inicial, sim, para a posição como AB, sim, para a posição como AD, sim, para a posição como CD. Não deslocaria a curva IS, deslocaria a curva LM. O que é que eu tenho que observar? Vamos ver na lousa. Eu tenho aqui uma política fiscal expansiva. Vai deslocar a curva IS. Então, sim, 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 pode ser. Não deslocaria a curva IS. Falso. Deslocaria a curva LM. Falso. Quem desloca a curva LM é a política monetária. Você já sabe disso. Só botar aqui. E aí ele diz o seguinte, que se movimenta para AB, AD e CD, política fiscal expansiva. E S indo para a direita. A gente também já sabe disso. O que eu vou observar na questão 18, para onde é que vai a curva IS? Ela vai para uma posição como AB. Ela vai para a direita. Então, política fiscal expansionista. Quando é a curva IS, vai para... Vamos marcar a alternativa correta. A alternativa correta é letra A. Quando é que ela vai para uma posição como CD? Quando eu tenho política fiscal retracionista. Então, isso aqui está ligado a uma política fiscal retracionista. E quando é que ela vai para uma posição como AD? Marcar aqui está de vermelho. Ela vai para uma posição como AD, assim, essa retíssima aqui, quando há uma alteração da elasticidade, alteração da elasticidade do investimento em relação aos juros. Então, a alternativa correta é a alternativa A, na questão 18. Questão 19, quase está acabando. Considere o gráfico usual do modelo ISLM. A gente já não tem mais nem graça de ver isso. Vamos ver a próxima questão, vamos ver as alternativas, o que é que ele pede. Ele diz que, segundo os economistas da economia clássica, essa aqui é interessante, economia clássica. O que é que eu tenho que lembrar quando eu vejo a economia clássica? Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A curva de S deveria ser vertical. Letra B. A curva LM deveria ser vertical. A curva LM deveria ser horizontal. A curva IS deveria ser horizontal. As duas curvas, IS e LM, deveriam ser horizontais. Vejam só. Se falou em economia clássica dentro do modelo IS-LM, a gente vai pensar na curva LM, certo? Então, vamos na lousa.
Falei em escola clássica, eu vou pensar na curva LM, sempre. Então, letra A está errada porque ela fala da curva IS. Letra D está errada porque ela fala da curva IS. Letra E está errada porque ela fala da curva IS. Nos sobrou apenas as curvas, as alternativas B e C. Toda vez que se falar no caso clássico, no modelo IS-LM, a gente vai falar da LM vertical. É só lembrar da aula que falou sobre a curva LM. Quando se falar em LM horizontal, a gente vai falar em armadilha da liquidez. Então, LM vertical, política monetária ineficiente, política fiscal ineficiente. E aí, nesse caso, a alternativa correta, a alternativa B, vamos marcar na lousa. Toda vez que se falar em escola clássica, vai se falar em curva LM vertical. Curva LM horizontal e o nome disso aqui é armadilha da liquidez. Então, essas são as definições que você tem que compreender. Alternativa C, falsa e as demais também. Por fim, última questão, questão 20. Analista judiciário 2, Economia, TJ Espírito Santo, CESP. Acerca do modelo IS-LM, julgue o item seguinte, só tem um. A curva IS, como um todo, é deslocada tanto por variáveis exógenas, quanto por variáveis induzidas pela variação da renda. E aí, essa é bem mais técnica. A curva IS, a gente já viu isso, só vai ser deslocada quando houver movimentos ou alterações das variáveis exógenas. As variáveis induzidas ou as variáveis endógenas levam ao movimento ao longo da curva. Na lousa, variáveis induzidas levam a movimentos ao longo da curva. Essa alternativa, só para dar uma esquentadinha na CESP, é falsa. Com isso, com essa questão da CESP, a gente termina a aula de exercícios do modelo IS-LM e vai entrar num outro modelo, um modelo que é utilizado agora para observar todas as características da economia em termos ainda fechados, mas considerando o mercado de trabalho também. O modelo IS-LM, a ASAD, mostra o equilíbrio simultâneo no mercado monetário, no mercado de bens e serviços, no mercado de títulos e no mercado de trabalho. A definição do modelo ASAD é que a gente começa a compreender na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.